Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, a gente não vai falar sobre VTEX IO, sobre Fast Store especificamente. A ideia é a gente passar por uma arquitetura de código aqui bem simples que faz uso de uma API um pouco desconhecida, não documentada pela VTEX, tá? Que é a API de Mail Service. A proposta desse vídeo vai ser a gente conseguir realizar um fluxo que geralmente em clientes um pouco maiores ou mais complexos vocês precisam realizar no dia a dia, que é quando a gente está falando daquele cenário de alterar a régua de comunicação, que são os e-mails que a gente manda para os nossos clientes dentro da VTEX. A gente sabe que durante o fluxo de descida de um pedido, por exemplo, você tem ali uma régua de comunicação específica criada pela VTEX. E muitas vezes a gente fica restrito só em alterar o conteúdo do corpo daquele e-mail. Mas a gente também, em N momentos, precisa ter templates personalizados e precisa ter triggers que são acionadores que disparam esses eventos em determinados momentos que também são personalizados. Então, essa arquitetura aqui que eu vou estar mostrando para vocês hoje, ela permite a gente fazer isso. Bom, a proposta do vídeo é a gente passar pela criação de um template personalizado bem simples e cru ali dentro do admin. Ter um serviço back-end, que eu já deixei toda uma camada aqui dele pronta para a gente não perder tanto tempo. Esse nosso serviço back-end, a proposta é que ele fale com essa API de Mail Service, que é responsável por disparar ali os templates da nossa central de mensagem. Então, a grosso modo, quando a gente está falando dessa API de Mail Service, no final do dia, é um serviço back-end da VTEX que expõe uma API REST para a gente e através dessa API a gente consegue acionar templates nativos ou personalizados dentro da central de mensagens da VTEX, beleza? E bom, então uma vez que esse serviço fala com essa API, a gente vai passar ali um corpo, um payload para esse nosso endpoint e a gente vai conseguir disparar esse e-mail para o nosso usuário final. Bom, então vamos lá, vamos passar aqui pelo nosso serviço back-end rapidamente. Como eu disse, eu deixei um boilerplate meio que estruturado aqui, pronto para a gente não perder tanto tempo. Vou dar alguns detalhes aqui para vocês. Como vocês podem estar vendo aqui no nosso Schedule, a API de Mail Service ela é uma API que tem o PVT. Então toda vez que a gente tem uma API privada da VTEX, a gente precisa intercalar ali o uso a extensão, na verdade, de alguns clientes nativos e também habilitar a política que libera a comunicação com essas APIs. Então, bom, aqui eu tenho um cliente, que é o nosso cliente que vai se comunicar com essa API do Mail Service da VTEX. Como eu falei para vocês, eu preciso fazer a extensão de um cliente específico. Então aqui a gente está fazendo uso do Janus Client, que é um cliente específico para quando você está trabalhando com APIs nativas da VTEX. E além disso, a gente também tem que lá no manifest.json realizar uma configuração que libera a comunicação com esse host que a gente vai acionar ali. Então aqui eu já estou liberando, por exemplo, o meu host do portal vtexcommercestable.com, que é o cara que eu vou usar aqui para me comunicar com essa API. Além disso, toda vez que a gente está trabalhando com uma API privada, não basta você fazer essas duas configurações. A gente também precisa fornecer um token de autenticação do nosso serviço para dentro desse nosso cliente. Então eu estou aqui dentro do meu método construtor, eu já estou passando o cookie de autenticação que eu preciso aqui e com base nessa política que eu liberei no manifest.json, mais esse cliente que eu estendi aqui, eu vou ter acesso para fazer toda e qualquer requisição para dentro dessa rota. Bom, e aqui dentro desse cliente, uma coisa a mais que eu fiz foi criar o nosso método aqui que vai fazer o disparo desse e-mail. Então, como que está estruturado esse método? No final do dia eu estou esperando receber um payload, que eu tenho a estrutura dele como esperando um e-mail, um assunto e um texto. Eu tenho uma promessa aqui de resposta que espera receber um status e uma mensagem. Estou fazendo uma desestruturação aqui só por questões visuais mesmo e boas práticas, para pegar as informações desse payload. Estou executando aqui o HTTP client, método post, para me comunicar com essa API que a gente vai fazer uso. Então a API que eu estou usando aqui é a API barra mail service barra pvt barra sendmail. É através dela que a gente vai conseguir acionar um template lá na central de mensagens, beleza? Qual que é o payload, o corpo que essa API ela espera para que ela funcione corretamente? Bom, primeira coisa, ela espera receber aqui uma propriedade chamada template name, né? Um objeto, dentro desse objeto eu vou ter o template name.
Esse template name é uma string e ele espera receber o ID, o nome do template que você criou lá dentro do admin. A gente vai fazer essa criação desse template daqui a pouco juntos. Nesse caso aqui eu estou considerando que o nome dele vai ser sample email, beleza? E bom, depois disso a gente tem um outro objeto que é o JSON Data e é dentro desse objeto que geralmente a gente passa todas as informações que eu vou acessar dentro do corpo do meu e-mail lá no admin para construir o meu layout, para construir a minha comunicação com o usuário final. Então, geralmente, essas propriedades aqui, esses atributos, a gente acessa usando, não é handlesbar, o handlesbar, a linguagem handlesbar lá dentro do template da central de mensagem, beleza? Bom, nesse caso aqui a gente está esperando o assunto, o e-mail e o texto. Uma vez que eu tenho o meu cliente já construído, eu já tenho a declaração de rota que eu já fiz aqui para a gente não perder muito tempo, já tenho a declaração, exportei aqui esse cliente, a gente tem que de fato implementar agora o nosso middleware, que é quem vai acessar o contexto da requisição, vai obter o payload, o corpo ali que a gente está fornecendo de informações para dentro dessa requisição e vai disparar esse nosso método lá do cliente que a gente construiu. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, dentro desse nosso middleware, é chamar o cliente que a gente implementou. Então eu vou chamar aqui o mail service. E dentro desse nosso try aqui, eu já deixei um catch aqui de 404, porque caso ele dê erro vai ser de autenticação, então já deixei esse status pronto. A gente vai focar aqui somente no try para já criar essa comunicação, beleza? Bom, dentro do try, eu vou fazer aqui um const payload. Eu vou receber o contexto da minha requisição, vou parsear esse contexto para obter o payload que eu preciso, beleza? Então eu vou criar aqui uma const payload, vou fazer um await porque ele é assíncrono, vou acessar o JSON do callbody e vou fazer o parse do ctx.rec. Com isso, eu já consigo acessar as informações que eu estou transitando entre as minhas API, entre a minha API, beleza? Bom, uma vez que a gente fez isso, eu posso agora executar aquele método que a gente criou lá dentro do cliente, que é esse sendMail. Então, como é que a gente faz isso? Aqui dentro do nosso try, a gente vai criar uma constante response, porque eu sei que a resposta dessa requisição para essa API me retorna um ID e eu vou usar ele para construir depois aquela resposta da minha API, do meu endpoint que eu estou criando. Bom, então eu vou criar aqui um response, eu vou também passar um await, porque ela também é assíncrono. Vou chamar o meu cliente e vou passar o método que eu quero executar. Então aqui eu quero executar o método sendMail. E eu preciso passar para dentro desse sendMail o payload da minha requisição, que são as informações que eu estou descendo aqui para conseguir realizar essa comunicação corretamente, que são basicamente e-mail, assunto e texto. Então aqui eu vou pegar o payload que eu acabei de obter e vou passar como parâmetro para o meu cliente, para o meu método sendMail. Feito isso, basta a gente simplesmente... eu poderia ter N tratativas aqui, tá, pessoal? Não é o objetivo desse vídeo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um ctx.body e vou falar que ele recebe um status que vai ser 200 e vou passar uma mensagem que vai ser um e-mail enviado com sucesso e aqui eu vou colocar ele entre crase porque eu vou passar também um ID, ID is response. Eu vou passar também um ID que vai ser a resposta de sucesso lá da minha comunicação com a API de mail service, beleza? Bom, feito isso, pessoal, a gente já tem o nosso serviço praticamente pronto para disparar determinada informação da central de mensagem. Só isso aqui vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque nós não temos um template lá na central de mensagem criado com essa nomenclatura. Então, antes da gente disparar, executar qualquer coisa via Postman aqui, a gente agora vem dentro do admin da tua conta, você vai vir aqui dentro do módulo de configurações da loja, templates de e-mail, aqui você vai criar um novo template, ou se for o seu caso, adicionar um novo template, pegar a nomenclatura de um novo template. No meu caso aqui eu vou usar um novo template, vou criar um mesmo. Então deixa só eu já executar essa criação aqui. Deixa eu só atualizar essa página. Só um minutinho. Beleza. Deixa eu clicar em novo template. Beleza. Aqui a gente vai colocar o nome do nosso template, que vai ser sample email, beleza? E vou definir como ok. Esse template ele está ativo. E aqui, pessoal,
dentro desses campos e dentro do HTML, é onde através do handlesbar a gente consegue acessar as variáveis que eu estou passando como payload para aquela requisição, para aquele método post que a gente criou lá dentro do nosso serviço back-end. Então a gente já sabe que eu vou ter o meu template name, que é exatamente o mesmo ID que eu coloquei aqui para o nome do template. Eu tenho, dentro do meu JSON Data, eu tenho o meu assunto. Então a gente já pode considerar que esse subject aqui, eu posso passar ele para dentro do meu template. Então já vou colocar aqui, ó, nesse formato. Aqui eu estou usando o handlesbar, tá? Eu já estou passando o meu assunto do e-mail. Agora eu quero saber qual é o destinatário que eu vou enviar. A gente também está passando o e-mail aqui. Então também vou receber o meu e-mail aqui dentro. E por enquanto é só isso. No caso aqui dentro do HTML, a gente vai passar simplesmente um texto aleatório, um lorem ipsum da vida, e a gente recebe também essa informação aqui dentro. Então, bom, eu vou simplesmente salvar esse template aqui, e agora a gente vai executar o nosso back-end, passando as informações que eu quero, que sejam disparadas para o corpo desse e-mail e chegue para o meu usuário final. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu já criei aqui um endpoint, deixei ele certinho, né? Vou abrir o meu Postman. Opa! Vou abrir aqui o meu Postman. Vou criar uma nova requisição que vai ser do tipo post. Ela tem um body, ela tem um corpo de requisição que é um objeto que espera passar aqui. Opa! Deixa eu pegar as informações aqui. Deixa eu só passar por enquanto em branco. Deixa eu só estruturar ele. Beleza. E aqui agora a gente vai passar o teste. Beleza. Pessoal, aqui o assunto vai ser e-mail disparado para vídeo no YouTube. O nosso e-mail, eu vou pegar um e-mail aqui do Tua Mãe Aquela Ursa. Vou copiar aqui para disparar para essa caixa de mensagem. Beleza? E aqui, lorem ipsum. Beleza. Opa, vou simplesmente executar essa requisição. Quando eu clicar aqui no send para enviar, ele vai acionar o meu serviço back-end, obtendo sucesso. Eu vou simplesmente acionar a central de mensagens através dessa API e vou fazer o disparo desse template para o meu usuário. Então, executei aqui, obtive um 200, recebi o nosso status, recebi a nossa mensagem, recebi o ID desse envio, o meu serviço foi executado com sucesso, beleza? E agora, se a gente vir aqui dentro, você pode ver que eu disparei esse e-mail corretamente para o meu usuário. Bom, pessoal, a proposta do vídeo aqui hoje era mostrar isso para vocês. É algo bem simples, bem tranquilo de se implementar e que é muito útil no dia a dia. Casos de uso que você pode implementar essa estrutura de código aqui e que vão atender perfeitamente o cenário do teu cliente. Digamos que você tem uma integração de descida de pedido, onde você precisa de uma comunicação específica para quando o usuário fechou aquele pedido, o motoboy, você tem entrega via motoboy, o motoboy vai no teu CD, ele busca esse produto e ele sai do CD e vai para casa do teu cliente final. No momento que ele sai do CD, você quer disparar uma comunicação, um e-mail para o teu usuário falando, olha, o motoboy ele está indo sentido a tua casa, vai demorar X tempo. Então, a VTEX ela não tem por padrão essa comunicação ou um acionador para um template que comunique isso. Então, você pode usar essa estratégia de criar um template personalizado, de ter um serviço que em determinado momento, durante a jornada desse pedido, ele dispara esse teu template personalizado pro teu usuário final. Beleza? Bom, tem N casos de uso aqui para essa estrutura de código, para essa API, e a ideia do vídeo hoje era apresentar um pouco isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço, tchau, tchau.